Foi então, meu amigo, vamos agora fazer a leitura desse item que eu já estou comentando desde o início com vocês, que é o item de número 71, já está aí na telinha para você. Considerando que a bola de borracha tenha sido abandonada a 2,5 metros do solo e que Q é igual a 2/3, calcule em decímetros a distância total percorrida pela bola depois de longo intervalo de tempo, até a bola parar. Para marcação no caderno de respostas, despreze caso exista a parte fracionária do resultado final obtido, após ter efetuado todos os cálculos necessários. Fez então a leitura, meu amigo? Então veja que nesse item 71, ele afirma para a gente que a nossa primeira altura, que ele chamou de H1, equivale a 2,5 metros. Que a nossa razão Q, ou seja, esse Qzinho que aparece multiplicando aqui para a gente, que vai ser a razão da PG, tudo bem? Então esse Qzinho, que é o termo que multiplica o termo anterior, esse camarada vai ser a razão da PG, razão da nossa progressão geométrica, ele afirma que esse resultado equivale a 2/3. Com base nisso, o que ele está pedindo para a gente calcular? A soma de todas as infinitas alturas que esse camarada vai ter. Porque o que acontece? Ele iria quicar uma vez, tum, depois tum, 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 trum. Só que a nossa ideia, veja a expressão que ele utilizou aqui para a gente, depois de longo intervalo do tempo. Quando ele coloca essa expressão de longo intervalo do tempo, ele está pedindo para você calcular esse camaradinho aqui, olha amigão, a sua soma de infinitos termos de uma PG. E calcular a soma de infinitos termos de uma PG, basta fazermos o quê? O primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Pronto, amigão. É isso daqui que você precisa para poder responder esse item. Basta jogar nessa fórmula e acabou. Então, essa daqui é qual fórmula? É a nossa fórmula de infinitos termos da PG. Está aqui, ó, soma de infinitos termos. Infinitos termos. Isso daqui envolvendo a nossa ideia de PG. Beleza, amigo? Extremamente importante para a gente. Está aqui, ó. Soma de infinitos termos da minha PG. Mas, Pedrinho, mas o que tem a ver, então, essa situação que não daria certo se ele tivesse colocado daquela forma? Porque olha o seguinte, aqui teríamos o Q multiplicando esse termo da frente. Ele está falando, então, o seguinte, que o termo anterior, ele é o termo da frente vezes essa razão. Mas espera aí, se o termo de antes, ele é, por exemplo, vamos dizer que essa daqui fosse a altura H2. Ele está falando, então, que o nosso termo de 2, que é a primeira altura, ela seria esse camarada multiplicado por essa razão. Mas acontece que essa razão que a gente está multiplicando, ela é menor do que 1. Quando você multiplica por uma razão menor do que 1, um certo camarada, ele vai diminuir. Amigão, então vamos dizer que esse camarada ele iria diminuir, por exemplo, para 1,5. Faz sentido a primeira altura ser menor do que a segunda? Então perceba que se a gente tem essa estrutura aqui, esses termos eles estão aumentando cada vez mais, que não faz o menor sentido de acordo com o nosso problema e muito menos sentido para a aplicação dessa fórmula, porque essa fórmula só pode ser aplicada se os nossos termos estiverem decrescendo cada vez mais, e a gente só vai ter esse decréscimo se a nossa razão for menor do que 1. Se eu tenho essa estrutura com 2/3 multiplicando aqui, na nossa PG é como se eu estivesse multiplicando por 3 sobre 2. Afinal, 3 dividindo passa multiplicando, 2 multiplicando passa dividindo. O que não vai fazer sentido. Então é por isso que eu precisei alterar aquela ordem para a gente poder matar essa questão. Bacana isso? Então, cara, tirando todas essas explicações do erro pequeno que a UNB teve, o que a gente vai ter então? Que a soma desses infinitos termos será igual ao primeiro termo, que é a nossa primeira altura. Quanto vale a primeira altura? 2,5, aqui está. Dividido por 1 menos a razão, ou melhor, 1 menos 2/3. Essa já vai ser a razão da nossa PG. Lembrando que a razão está aqui, olha. Essa daqui que é a razão. Bacana. Agora,
fazendo essa nossa continha do denominador, 1 menos 2 terços, multiplica e junta. 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. E repetimos o denominador, que equivale a 3. Então, esse camarada equivale a 2,5 dividido por 1 terço. Aqui está. Pedrinho, como é que você chegou mesmo nesse 1 terço? Repete o 3, que é o de baixo, multiplica e junta. 3 vezes 1, 3, menos 2, ficamos com 1. Agora temos uma divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Acaba que esse camarada vai equivaler ao quê? A 2,5 vezes 3. 2,5 vezes 3. E 2,5 vezes 3 equivale a quanto para a gente? A 7,5 metros. No total, seria a soma de todas essas distâncias. Mas como ele pede para a gente esse resultado em decímetros, o que a gente tem que fazer? Multiplicar por 10. De metro para decímetro, a gente multiplica por 10. E ao multiplicar esse resultado por 10, o que teremos? 75 decímetros. Aqui está, ó, 75 decímetros. Então, significa que a soma de todas as distâncias equivale a esse resultado bem singelo para a gente. Então, isso daqui é a nossa soma de todas essas infinitas alturas que teríamos aqui. Então, resposta correta dessa questão tipo B está aqui, 0,75. Então, esse daqui seria o nosso resultado final. Tranquilo, meu amigo? Beleza isso? Então, fizemos essa pequena adaptação para a gente poder resolver esse item, senão a gente não daria conta, porque a UNB fez o quê? Deu uma sacaneada em relação... Na verdade, foi um erro bobo que ela fez em relação à ordem desses camaradinhas. Tudo bem? Pedrinho, então que continue errando, porque se anula, vai ponto para geral. É isso mesmo, né? Já dá uma ajudinha. Tranquilo, galera? Então te aguardo nos próximos itens. Até mais!